E aí, de repente, no meio do caminho, você faz um pedalar para respirar, que no dia que você tá tudo montado, trio elétrico, isso aqui, cai um aguaceiro em Vitória. E não vai ninguém pro projeto. Com muito prazer, recebo aqui mais uma edição dos nossos presidentes que marcaram história, especialmente os presidentes da CDL Jovem. Estou aqui com Renzo, que foi presidente da CDL Jovem na gestão 2010-2012. Muito obrigado por estar aqui e é um grande prazer a gente poder falar um pouquinho da sua trajetória da CDL Jovem. Obrigado por estar aqui no nosso presidente que marcaram história, no nosso IlhaCast, viu, Renzo? Eu que agradeço. É um prazer estar aqui participando. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todos que nos acompanham, cumprimentar aí a audiência que sempre está com a gente, vocês que nos seguem, continuam seguindo aqui a CDL Vitória, a CDL Jovem, e mande pergunta pra gente, que a gente está aqui com o presidente da CDL Jovem. Também siga o nosso presidente, @Renzo Nagem. Isto. Tá lá no Instagram e ele é além de ter sido presidente da CDL Jovem, também cofundador ali, né, da Hub Vitória, diretor-presidente da companhia também de desenvolvimento de turismo, que hoje é CDV, não é isso? Isso, na realidade isso não mais, né, isso foi um cargo que eu ocupei. Mas, Wagner, antes da gente começar, deixa eu só quebrar um pouquinho o protocolo aqui. Claro. Para tornar um pouquinho mais inclusivo aí para as pessoas que não conseguem nos ver, vou fazer uma autodescrição aqui. Seria ótimo. Sou um homem branco, né? Os poucos cabelos que ainda tenho na cabeça grisalhos, uso óculos, estou vestindo aqui o uniforme da minha empresa, uma camisa polo cinza com a logomarca aqui da Postnet em vermelho, né? Vou entrar um pouquinho mais nas atividades profissionais em breve, aí falo um pouquinho mais. Estamos aqui nesse belíssimo estúdio de podcast da CDL Vitória, ficou com formas hexagonais azuis nas paredes e toda a infraestrutura necessária aqui para gravar um podcast. Muito bom, foi um prazer participar aqui com vocês. Que legal. Já que já começou falando, fala também um pouquinho da sua trajetória profissional. Perfeito. Bom, eu sou de formação aí um engenheiro, né? Então, engenheiro mecânico que iniciou a trajetória como atuando na engenharia. Tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas e depois fui para o ambiente familiar, uma empresa de engenharia também, familiar. E aí a trajetória foi mudando e a CDL tem um pouco de participação nisso, né? Então, após aí essa temporada na empresa familiar, fui para um cargo público, que aí você já citou, né? Então, tive uma experiência e foi uma experiência fantástica de atuar na Prefeitura de Vitória, como subsecretário, como secretário, como diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Vitória. Então, foram algumas atuações na esfera pública que foram muito interessantes e a gente pôde contribuir um pouco para a melhoria da nossa cidade. E atualmente, né, então, atuo como... tem duas lojas, né? Representa a DHL e a FedEx com a Postnet. Eu atuo na área de logística, com remessa de mercadorias para o exterior, e com o Impact Hub Vitória, né, que é uma plataforma aí de desenvolvimento e apoio a projetos, a negócios de impacto positivo, a gente entregar um mundo um pouquinho melhor do que a gente está encontrando, né? Então a gente quer apoiar negócios que eles, além de serem negócios lucrativos e rentáveis, eles também se preocupam ali com o meio ambiente, com a sociedade, enfim, entregam uma solução melhor de desenvolvimento do nosso planeta. Que bacana, inclusive o que você está nesse momento se propondo a fazer, né? Que, inclusive muito claramente mostrando uma atuação inovadora num ambiente que está muito fomentado aqui no estado do Espírito Santo. Quero encontrar a Postnet, como é que eu faço? Postnet, nós estamos nas redes sociais, né? Postnet_ES. Nós temos 2 lojas, uma em Vitória, na Praia do Canto, e uma em Vila Velha, no centro de Vila Velha. Você que quer fazer o envio da sua mercadoria para o exterior ou para o Brasil, um documento que você precisa enviar com urgência, a gente consegue atingir aí o mundo inteiro e entregar essa mercadoria, esses documentos. Legal, tem Instagram? Então, Instagram @Postnet_ES. Muito legal. E falando, já começou comentando um pouquinho, né, da sua trajetória profissional até... E agora a gente quer entrar um pouquinho mais na sua experiência lá de presidente, de líder dessa entidade que é a CDL Jovem Vitória, que se apresenta hoje como estratégica, fundamental para todo o ambiente, o desenvolvimento efetivamente desse ambiente de negócio do estado do Espírito Santo.
Falando um pouquinho da sua trajetória como empreendedor e a sua chegada na CDL Jovem, especialmente chegada como membro e depois já como capitão daquela entidade, conta pra gente o que foi essa experiência, que você poderia compartilhar ali, e, naquele momento, inclusive, ali de 2010, 2012, os desafios, como é que foi isso? Interessante isso, porque, como eu citei, né, um engenheiro mecânico, e esse momento aí, 2010, 2012, eu estava ali na empresa familiar, né, e quem que era o Renzo nesse momento? Né? Eu vinha de uma trajetória de associativismo muito desde pequeno, né? Fui escoteiro, participei de encontro de adolescentes na igreja, depois no período de faculdade participei de entidades estudantis ali, da ESEC, projetos de extensão, BAJ, então sempre com muita gente, sempre envolvido em muita coisa. E de repente cai dentro de uma empresa familiar, eu, meu pai, minha irmã e alguns poucos funcionários, e você sente falta daquele movimento, né, daquele associativismo, das trocas, né? Então, vi uma entrevista do Vinícius, sobre o Vinícius, meu amigo de infância, né? Estudamos juntos aí desde pequeno. Primeiro presidente da CDL. Primeiro presidente da CDL Jovem. E aí, vi uma entrevista dele sobre o feirão do imposto ali em Jardim da Penha, colocaram uma vaca lá no meio da praça, fizeram um barulho, fizeram um fuzuê, vi aquela notícia. E aí fui perguntar para ele, falei, como é que eu faço parte disso? Eu sou da área de engenharia, de área de serviço, não tem nada a ver com comércio, eu posso participar? Ele, claro que você pode, vem para cá, vamos conversar. E aí começou, né? Então, esse foi o início, né, de como eu cheguei na CDL Jovem. E aí fica o convite, né? Venham fazer parte, não é porque você eu tenho que ter uma loja bonitinha constituída ali para poder fazer parte, não. Então, vários setores, vários segmentos aí, venham fazer parte aí da CDL Jovem e da CDL, que é muito bom e é muito importante. Um movimento vivo, né? Muito vivo, muito vivo. Isso muito nos orgulha aqui com a gente que faz parte disso, a gente vê esse movimento, essa mudança. E quando chegou lá na presidência? Porque, afinal de contas, ser membro já é, de alguma maneira, pertencer a uma comunidade. Sim. Agora, chegar na presidência, ser o líder desse movimento que carrega essa história, essa quantidade de entrega, eu imagino que deve vir com alguns desafios e algumas peculiaridades. Certamente. Quais foram, como foi lidar com isso? Wagner, tudo faz parte do crescimento e da evolução, né? Como eu falei, eu vim parar dentro da CDL sem nenhuma pretensão, planejado, premeditado, vou fazer dessa forma. Não, vim conhecer, vim saber como é que era essa entidade e as coisas, os desafios vão surgindo e você vai sendo convidado, vai sendo proposto aquilo ali, né? Então, dentro da metodologia, dentro do trabalho que a gente desenvolvia aqui, tem os projetos, né? Então, o Pedalar para Respirar, o próprio Feirão do Imposto, né? Que são projetos difíceis de rodar. Você tem que se dedicar àquilo ali, você tem que organizar qual o tempo que eu vou trabalhar na minha empresa, qual o tempo que eu vou trabalhar nisso aqui. Então, você tem que se dedicar para aquilo ali. E à medida que você vai se dedicando, as coisas vão acontecendo, né? Então, eu me recordo muito bem, na época, me entregaram o Plantando Equilíbrio, né, onde a gente plantava árvores para compensar a nossa pegada de carbono. Fizemos o plantio lá de mais de 100 árvores no Goipabaçu, numa reserva natural. Depois fizemos aqui em Vitória, em alguns parques municipais. E aí essa missão que me foi dada, cumpri aquela missão, e aí vem outra missão, até que chega um dia e fala, você pensou em ser presidente? Eu falei, não, mas topo o desafio, vamos conversar, vamos ver qual que é. E aí encarei esse desafio. E é muito gratificante, porque todo mundo acha que trabalho voluntário óbvio, exige dedicação, né? É um trabalho voluntário. Mas antes de ser voluntário, é um trabalho, né? Então as pessoas precisam se dedicar. Não é só ir lá... Verdade. No dia que eu tiver um tempinho, eu vou lá. Legal. Não é isso, não é trabalho. Aí, aqui é um trabalho voluntário. Então, você está se predispondo a entregar um trabalho, entregar um resultado. E aí, com isso, você tem os desafios, você tem esses projetos todos que a gente citou, que você precisa correr atrás de patrocinador, que você precisa, enfim, organizar toda a logística, enfim, você precisa realmente se programar e, dentro das equipes, distribuir isso aí. Quem que vai cuidar disso, quem que vai cuidar daquilo. Então, você começa a ter alguns aspectos, algumas oportunidades de crescimento que talvez você não tivesse no seu negócio, né? Na minha empresa, eu nunca tive que defender um orçamento.
Eu tive que fazer orçamento, eu tinha que discutir o orçamento com os meus sócios, tudo mais, mas eu nunca tive que defender um orçamento, né? E aqui a gente teve esse desafio, né? Enquanto CDL Jovem, um departamento da CDL Vitória, em determinado momento, olha, para o ano que vem a gente precisa de tanto para desenvolver nossas atividades. E a diretoria, com muita sabedoria, né? Na época a gente não entendia isso, acha que aquilo, estão querendo cortar nosso dinheiro, estão querendo acabar com a gente. Não, com muita sabedoria estava ali provocando e nos desafiando. Não, vocês não têm esse recurso todo. O que vocês conseguem enxugar disso aí? Vamos reduzir esse custo aqui, onde é que a gente consegue trabalhar? E aí você começa a ter que, não, então vou buscar um patrocinador, vou fazer isso, e aí o amadurecimento vai acontecendo. Então são desafios que a gente encara no dia a dia ali da entidade que vão nos tornando maiores, melhores e que a gente vai tendo a oportunidade de crescer. Isso é muito gratificante. E muito legal. Inclusive, quando você mencionou a respeito, igual o pedalar para respirar, né? É algo que marcou, a gente tem nas histórias aqui. E é bom que a gente também deixe registrado que isso era um movimento de vocês e especialmente chamando a atenção para a necessidade de ciclovias. O que ocorreu, né? Sim. Em Vitória, e vocês foram precursores com relação a isso, Exatamente. né? De fato, mudando a realidade. Isso é algo que tem que ficar registrado e todos saberem que a CDL Jovem trabalhou muitos anos com relação a essa bandeira e tem você tem ali, né, sua assinatura com esse avanço pela cidade e esse cuidado, né? Conta um pouquinho, como é que foi isso? Então, essa parte é bonita da gente ver, porque a gente tem a oportunidade de ver justamente esse equilíbrio, esse balanço ali das oportunidades de crescimento e dos resultados que a gente alcança, né? Então, o Pedalar para Respirar foi isso. Uma iniciativa totalmente despretensiosa lá atrás, mas que a gente sabia que a causa era importante, não era um teminha da moda, vamos falar isso porque está todo mundo falando disso. Não, ninguém tratava desse assunto, não era uma bandeira que você via por aí, todo mundo falava, vamos aumentar o número de ciclovias. Ninguém falava disso na época que a gente começou o Pedalar para Respirar, né? Então, começamos ali com aquele assunto, começamos a fazer o projeto foi ganhando corpo, e aí, de repente, no meio do caminho, você faz um Pedalar para Respirar, que no dia que você está tudo montado, trio elétrico, isso aqui, cai um aguaceiro em Vitória, e não vai ninguém pro projeto. Ou seja, como que você reage numa situação dessa, né? Como que você toca aquilo ali? O ano que vem vamos fazer de novo, não vamos fazer? O propósito era maior ou aquele evento em si era... Então, essas coisas são as oportunidades que a gente fala ali de se replanejar, se reorganizar, e aí estamos colhendo os frutos hoje, né? Então, quantas ciclovias que a gente tem em Vitória, né? Quanto que a gente já daquele momento que a gente estava lá atrás, e até hoje, agora a própria terceira ponte aí, né, tendo uma ciclovia que, olha que legal, jamais pensada, né, lá atrás quando a gente começou, a gente jamais imaginava que ia poder atravessar a terceira ponte de bicicleta, né, então isso é muito bom. É bom a gente registrar isso porque resgatar isso, especialmente como que aconteceu aqui e de certa forma foi sim um prepulsor, ou pelo menos ajudou a ser, para que esse movimento cada vez ganhasse mais força. Parabéns por isso, viu? Acho que é algo que a gente precisa de destacar e não deixar de falar que acaba sendo um mérito desse movimento, né? Que mudou a sociedade local. Sim. Esses projetos que... a CDL Jovem, ela é marcada, na verdade, o seu currículo, a sua história é marcada por vários projetos que mudam digamos assim, a sociedade, o ambiente, mas também é marcado por um currículo que trabalha muito com o desenvolvimento do empreendedor, do jovem empreendedor, daquele que quer estar próximo. Nesse período, nesse momento, qual foi o projeto ou como que a CDL atuou naquele momento ali para fazer esses desenvolvimentos? Então, Wagner, eu vou aproveitar para quando eu estava pensando aqui os pontos que a gente ia colocar, quão sábio, né, foi seu Elcio lá atrás, né? Então, a gente pegar aqui a CDL Vitória, ela sempre foi um ambiente inovador, né? Lá do DNA, lá das origens, né? Você trazer uma solução de SPC, de consulta de crédito naquela época, você trazer toda a informatização que esse processo requereu ao longo dos anos, né? Você ser precursor disso aí é um ambiente inovador quando não se falava de inovação com a ênfase que se dá hoje. Seu Elcio traz para dentro desse ambiente, desse berço inovador, um monte de mente jovem, um monte de mente que está ali fervilhando ideias, né? Então,
quando a gente vai para um planejamento estratégico de CDL jovem, a gente ia para ali para colocar essas ideias. Vamos. E aí os projetos iam naturalmente surgindo. Então a gente traz alguns projetos nacionais, como foi o Feirão do Imposto, que depois virou aí o nosso Dia de Liberdade de Impostos, mas a gente também cria os projetos autorais, né? Então como é que nasce um Plantando Equilíbrio, né? Pegada de carbono, essa questão já era um tema tratado, e a gente ouvia falar daquilo, vamos estudar, vamos entender um pouquinho como é que é isso aí, o que a gente pode fazer, né? E aí começa a estudar, começa a ler, um traz uma matéria, um traz um texto, e a gente discute o assunto. Vamos plantar árvore, mas só plantar árvore, quantas? 2, 3? Vamos fazer uma conta, a gente faz tantas reuniões por ano, o pessoal tem que se transportar de carro ainda para vir para cá, cada um vem no seu carro. Fizemos uma matemática ali, também não muito complexa, e chegamos à conclusão, precisamos de próximo ali de 100 árvores. Então começamos a fazer anualmente esse plantio de 100 árvores. Um projeto totalmente despretensioso. E conseguimos, fizemos 5 ou 6 edições ali do Plantando Equilíbrio, ou seja, cerca aí de 600, 700 árvores plantadas ao longo aí dos anos. E assim os projetos iam surgindo dessas mentes, né? Dos jovens juntos ali discutindo o assunto, entendendo o que podia ser interessante, o que podia virar um projeto bacana, e as ideias iam sendo colocadas no planejamento, colocadas no papel, e aí depois viabilizadas. Então, assim, eu te escutando falar, eu fico vendo alguns indicadores, por exemplo, de contato que a pessoa que está ali na CDL Jovem. Nós falamos aqui, nesses poucos minutos que nós estamos conversando, você já falou peça orçamentária, defender o orçamento, planejamento estratégico, execução e realização e entrega de projetos, e também questão... Hoje o SG... chamado SG, mas já trabalhando lá também. Isso. Olha que coisa, assim, é algo que, para nós, assim, eu te escutando, eu falo assim, caramba, que legal, porque de alguma maneira, e de uma maneira muito viva, né, você acaba tendo contato o tempo todo ali com ferramentas que são fundamentais para um empreendedor jovem ali, né? Com certeza, né? O jovem, quando ele vem aqui para dentro desse ambiente, né, a gente fala desses projetos todos, mas você está com a oportunidade, né? E aí são oportunidades, cada um vai usar dessas oportunidades e vai aproveitar dessas oportunidades como se dedicar para isso, né? Então, você colocar, como eu falei, mentes jovens dentro desse ambiente inovador, você tem a oportunidade das trocas entre os jovens, né? Então, isso era fantástico, né? Poder... network. Nesse ambiente nosso todo de alguns acadêmicos ainda, alguns estudantes que estavam ali concluindo seu curso, outros que já estavam ali empreendendo, talvez num negócio próprio ou num negócio da família. Esse networking, mas também o networking com a CDL Vitória, né? Com os grandes varejistas do nosso mercado, os grandes empresários do nosso mercado, que estão ali nesse dia a dia, que a gente tinha a oportunidade de participar das reuniões da CDL Vitória, a gente tinha a oportunidade de, numa convenção nacional, né, ir para esses ambientes junto com eles, ou seja, não ser só aquela troca fria de escritório ali, daquela reuniãozinha que a gente faz e com a pauta, não, você ir para um encontro desse, onde você vai ter os momentos ali de formação, de assistir uma palestra diferenciada, mas também de sentar para conversar informalmente ali com um grande empresário, com alguém que tem uma ideia diferente da sua, para você poder enxergar um outro ponto de vista. Então essas trocas, né, esse network é muito rico e é muito poderoso dentro da formação desse jovem. Então isso eu marco como o ponto-chave assim, de participar e de se entregar no movimento associativista. Que legal, olha só, a gente verifica assim na nossa conversa que você vem lá do associativismo, trabalha na empresa familiar, vai para o setor público e ocupa um cargo muito importante para a cidade, um equipamento que é fundamental para o desenvolvimento, etc. Volta a empreender e aqui na CDL, passa pela liderança da CDL Jovem e hoje, atualmente,
diretor da CDL Vitória, compõe, digamos, o clã número 1, digamos, em nível hierárquico ali, dentro da CDL Vitória, e isso acaba sendo uma trajetória e um objetivo da própria CDL de transformar e ter esses sucessores mesmo para chegar. Para aquele jovem empreendedor que está começando a sua jornada, como você começou lá atrás, depois dessa vivência toda e dessa experiência, esse posicionamento que você tem hoje, qual seria o seu conselho que você daria? Bom, primeiro, se eu hoje chegasse para o Renzo lá de 18, 20 anos, falasse para ele, olha, em 2023, você vai estar sentado no estúdio de podcast da CDL Vitória, gravando um programa sobre liderança, empreendedorismo e desenvolvimento humano, eu ia falar, você é louco, eu errei, né? Não tinha a menor condição de eu lá com 18 anos estar me enxergando nessa posição aqui hoje. Então, primeiro, enquanto movimento jovem, participe, venha fazer parte, se entregue aquilo ali. Isso é muito importante. Enquanto empreendedor, resiliência e planejamento, né? Você pode não saber passo a passo que você vai dar, mas você tem ideais de onde você quer chegar, do rumo que você quer ir, né? Então, como eu citei, minha trajetória, eu fiz vários zigue-zagues ali ao longo do caminho, inclusive com uma participação no poder público no meio do caminho, que também era impensado lá com 18 anos de idade. Mas que foram sendo planejadas, construídas ao longo do caminho. Então, resiliência, planejamento e participação. Eu acho que isso que o jovem precisa para ele poder trilhar o caminho dele ali, né? Então, esses movimentos associativos, eles são importantes, que eles te dão ferramenta, eles te dão bagagem, eles vão te trazer oportunidades para você traçar o seu desenvolvimento, para você traçar o seu caminho. Essa é uma das dicas aí. Dica de ouro, hein, Pedro? Dica de ouro, hein? Vamos colocar lá, hein? Renzo, uma coisa assim que a gente falou da jornada do jovem empreendedor, mas naturalmente, após essa caminhada sua, inclusive essa liderança reconhecida, porque é uma característica, né, que a gente na conversa aqui, ninguém fala assim, eu vou lá para ser presidente. Você acaba sendo convocado pelo movimento, pela comunidade para ser presidente, né? Hoje, olhando esse momento, 2023 mesmo, pós-pandemia, esse monte de coisa diferente que aconteceu, esse momento de inovação que a gente vem vivendo e etc., o que você enxerga assim, de oportunidades para o futuro? O que está posto especialmente no nosso estado? O que a gente poderia falar assim, olha, jovem empreendedor, seja resiliente, participe lá da questão associativista, mas fique atento que eu acho que isso é uma boa oportunidade. Essa é a pergunta de milhão aí. De milhão, essa é a pergunta de milhão. Vamos lá, Wagner. O mercado, ele constantemente ele se transforma e se transforma muito, né? A gente, obviamente, num pós-pandemia, a gente fala de uma transformação muito mais acelerada, né? Então, toda essa jornada que a gente chama aí de híbrida, com parte do trabalho fazendo de casa, né? Com todos os aparatos ali de rede, né? Então, a gente ganha muito tempo, perde um pouco de contato pessoal, e aí você volta para um híbrido onde você pode o melhor dos dois lados disso aí. Eu acho que não tem uma receitinha de bolo, infelizmente, né? Eu gostaria de ter essa receitinha de bolo para falar, olha, o caminho é esse. Mas a gente está vivendo um momento de transformação tão grande, que muitas oportunidades estão surgindo, né? Então, dentro da minha área, né, a área de logística antes da pandemia era um cenário, hoje, pós-pandemia, você tem completamente, os desafios são totalmente, os atores que estão participando desse mercado são completamente diferentes do que os que estavam antes da pandemia. As exigências do mercado para esse setor são muito maiores, mas também o reconhecimento de valor por parte do consumidor, né? Antes da pandemia, se eu chegasse para você fosse pedir uma comida e falasse, tem uma taxazinha de frete ali, você fala, não peço. Hoje em dia você já vê um valor, vou receber em casa, tranquilo, sossegado, não tem que me expor a nenhum risco.
eu aceito pagar uma taxinha um pouco maior de frete do que eu aceitava antes da pandemia. Ou pelo menos uma parcela maior da população aceita pagar uma parcela de frete na entrega de uma refeição, como foi o exemplo que eu falei. Então, isso tudo foi a mudança ao longo do caminho. Isso pode recuar, né? A população pode voltar atrás e falar, não, acabou aquele problema, agora eu não quero mais pagar essa taxa. Então, essa constante mudança do mercado, essa constante evolução do mercado, que é o ponto que eu cito lá da resiliência. Né? O empreendedor ele precisa ser resiliente, ele precisa estar atento ao que o mercado está dizendo para ele saber se posicionar e saber para onde que eu vou agora, né? Como é que eu vou agir nesse momento. Então, eu não tenho a dica de ouro, mas a resiliência vai te mostrar essa dica de ouro, é você estar preparado para isso. Então tem a dica da dica, olha aí, ó, é bacana, eu vejo assim que isso tem um pouco a ver também com a minha curiosidade, que eu queria e acaba sendo, de alguma maneira, nós somos provocados, porque nós temos o privilégio, nós que estamos aqui na CDL, como, inclusive principalmente eu, de estar conversando com pessoas como você, pessoas que têm uma trajetória de sucesso, de desafios, de liderança, e não são todas as pessoas que conseguem ter a oportunidade, e é por isso que nós estamos aqui, inclusive, democratizando. Quando eu tenho a oportunidade de conversar e a gente roda bastante, uma das coisas que a gente muito escuta e gostaria de ver, assim, ó, se a pessoa tivesse aqui, ela provocaria, é no sentido seguinte, olha, legal, conheci, mas olhando para si, quais são as três, digamos, essas três coisas que eu fiz e continuaria e faria novamente para ser um empreendedor de sucesso? Olha, eu tive a resiliência, já tenho uma. Isso e isso. Porque isso ajuda muito, insights para as pessoas que estão nos acompanhando e entendendo nesse momento empreendedor. A gente conseguiria citar mais uma outra que você fala assim, eu fiz e continuo fazendo. Então, a resiliência... Foi? A Leninha tá com o brilho. Ah, tá. É o brinde. É o brinde. Tá bom. Legal. Pode deixar Já aqui. tira da embalagem, senão depois vai te atrapalhar. Tá. A gente corta, tá, Cristina? Tá bom. Não, Desculpa, viu? Tranquilo. Legal. Edição tá aí para essas coisas. Eu vou voltar direto na sua câmera, você pode continuar a resposta. Pode continuar da resiliência mesmo. Tá. Então, resiliência é um ponto muito forte disso aí, mas eu vou voltar ali, planejamento, né? Quando a gente fala de planejamento, não é você ter uma coisa engessada ali, mas você ter um norte, né? Eu vou citar o exemplo da minha loja, Postnet. Como é que ela surgiu na minha vida, na minha trajetória? Eu sempre fiquei buscando novas oportunidades de negócio, desde o momento que eu estava ali na empresa familiar, eu sempre buscava, eu preciso de um outro negócio, eu quero ter uma outra empresa fora desse núcleo familiar que eu estou aqui, quero ter um negócio meu, que eu construí. E aí, nas conversas, meu irmão me deu a dica, meu irmão mora em São Paulo, ele me deu uma dica e falou, Renzo, fui numa empresa aqui mandar um negócio, um documento que eu estava precisando mandar com urgência, achei um negócio interessante, você faz envio de mercadorias, documentos para o mundo todo, pesquisa aí, e me passou o nome Postnet. Eu fui dar uma pesquisada, olhei, entrei em contato com a empresa lá de São Paulo, é uma franquia, fiz contato com eles, e aí já tinha uma loja aqui em Vitória. Tentei ver, mas tem espaço para ter outra, a gente pode... Não, só cabe uma por enquanto, a gente está decidindo a expansão, mas o atual franqueado tem preferência se for expandir. Ok, deixei aquilo lá de lado, não era possível no momento. E aí, anos depois, e muitos anos depois, acho que foram 10 anos depois... Caramba, uma década depois. Uma década depois, vou encurtar com essa, eu vi que essa loja estava à venda. A atual proprietária, a antiga proprietária estava vendendo. Eu fui lá conversar com ela, entendeu? Ela estava querendo se aposentar, não queria mais o negócio, estava passando o negócio como um todo, o ponto e tudo. Mas fiz uma proposta e comprei. Ou seja, 10 anos de intervalo entre eu conhecer o negócio e adquirir a empresa. E aí já peguei um negócio maduro, com 10 anos de história, com uma carteira de clientes. Mudei completamente o perfil da empresa, mas... já tinha uma trajetória construída ali e eu peguei a partir dali e estou agora já há 6 anos tocando essa empresa. Então,
eu tinha como planejar isso? Não era possível planejar que eu ia conhecer o negócio, que daqui a 10 anos ele ia estar vendo, mas eu estava antenado, estava olhando para o mercado, estava vendo as oportunidades e buscando as alternativas. Dicão, hein? Então, isso, se você tem as suas ideias, os seus conceitos, os seus valores, é você ficar antenado e olhando para o mercado, como é que o mercado está nessas áreas que você gosta, nessas áreas que você quer. O próprio Impact Hub agora, mais recente, né? Mesma situação. A minha sócia, Alicia, que atua comigo no Impact Hub, morava fora de Vitória, estava fazendo a trajetória dela de volta. Ela é capixaba, sempre morou aqui, fez uma temporada morando em São Paulo, trabalhando e morando em São Paulo, e estava voltando. E aí nas conversas, estou pensando em trazer o Impact Hub para Vitória. Já tinha ouvido falar daquilo, fui estudar um pouco mais e, vamos, é uma oportunidade de negócio, eu acho interessante, vamos trabalhar isso junto. Então, são o acaso, mas que não é um acaso que caiu de paraquedas. É um acaso que eu tinha uma bagagem, que eu tinha um preparo, que eu tinha um conhecimento. Atenção, né, para o movimento. E que na hora que aquela oportunidade chegou, eu falei, isso é interessante, vamos trabalhar isso junto. Então, é isso. Eu acho que na linha aí do que você falou, de dar essa dica, estar atento ao mercado e saber o que você quer, saber para onde você quer ir, né? E trabalhando essas duas informações. O que o mercado está dizendo e o que eu quero. Parabéns, porque assim, eu tô perguntando, mas ao mesmo tempo tô aprendendo aqui, tô sendo um porta-voz aqui. Isso é o associativismo, essa troca, esse crescimento mútuo, né? E vem aqui pra CDL Vitória, pra CDL Jovem, que isso tem muito aqui, ó. Siga também a CDL Jovem Vitória, tá lá no Instagram, tem bastante coisa, tem coisa legal. Não deixe de vir, não deixe de acompanhar e fale pro amigo. Venha cá e conheça, primeiro para depois... depois fazer ali seus entendimendos, né? Imagina quanto networking teve pra gente sair lá dos 5 membros, daqueles poucos membros iniciais, para hoje, mais de 200 membros, né? Uma plenária que saiu daqui da plenária e foi para o auditório. Auditório. Né? Isso é fantástico, isso é fenomenal. Você vê o quanto de oportunidades, o quanto de trocas, o quanto de crescimento conjunto ali que acontece em todo esse período aí, enfim, nesse ambiente associativista. Eu gostaria de ficar contigo aqui mais umas 2 horas, mas antes disso eu queria pedir para você mandar um recado para a nossa audiência, de forma livre, um recado, uma opinião, que você possa pegar e falar com todos que nos acompanham, que nos assistem, falar, olha, 2 pontos, eu, Renzo, acho que vocês, ou aconselho que, mandar um recado para todos que nos assistem. Vamos lá. Tem muita coisa, mas vamos resumir, vamos trazer alguns pontos-chave. Venha fazer parte. Venha conhecer a CDL Jovem, venha conhecer a CDL Vitória, venha fazer parte, se dedique, né? Doe o seu tempo. Ali no início você pode não saber o propósito daquilo ali, por que você está fazendo aquilo ali, né? Eu não sabia por que eu estava exatamente ali ligando para o Vinícius para vir fazer parte de uma associação de lojistas, né? Mas vim participar. Então, participe, venha de coração aberto para conhecer, para se apresentar, para mostrar quem é você e conhecer a entidade, conhecer as outras pessoas que fazem parte dessa entidade, e os frutos vão surgir, né? As coisas vão acontecer, as oportunidades vão estar ali. E, óbvio, se preparem para essas oportunidades. Acho que é a mensagem que eu quero deixar, o que eu posso transmitir de mensagem é isso, né? Venha fazer parte e esteja preparado para as oportunidades. Renzo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por permitir democratizar toda essa experiência com todos que nos assistem e com a gente internamente. Eu convivo aqui mais próximo, nós aqui. É de fato um prazer estar trabalhando ali no dia a dia, no associativismo com você. Obrigado por ter essa troca, aprendo mesmo. E a gente não poderia passar no
dos presidentes que marcaram a história, sem democratizar mesmo isso, essa atuação que você fez, a importância do seu mandato na CDL Jovem. Obrigado em nome do associativismo, se é que eu posso assim, nesse momento, ser o advogado. Em nome do associativismo, muito obrigado por tudo que você fez e o que você vai fazer, que eu tenho certeza, vai continuar, tem muita trilha ainda. Não poderíamos também deixar de passar e te entregar um reconhecimento, um mimo da CDL Vitória. A CDL Vitória sempre com os mimos e nos recebendo tão bem aqui nessa casa. É isso, gente. Venha, que a receptividade, que a recepção aqui é calorosa, são sempre bem atenciosos e agradáveis. E é sempre um prazer enorme estar aqui nessa casa. Adoro fazer parte. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. A vocês.